Se tem um elemento que tem chamado bastante a atenção dos amantes de decoração, é a madeira. Seja no mobiliário, no piso, na marcenaria, eu já vi no teto também, vou perguntar para ele. A madeira traz aquele toque super aconchegante e rústico aos ambientes e está, sim, super em alta. Aliás, ela é considerada aquele elemento atemporal nos nossos ambientes. E quem vai explicar um pouco para a gente é o arquiteto Guilherme Riso, que já está aqui. Obrigada, Guilherme, pela presença hoje aqui. Obrigado eu, mais uma vez, pelo convite. E aí, me conta sobre a madeira, que meu cenário está em alta, então. Tá, a madeira, na realidade, ela é assim, é um item na decoração que ele é, que nem você comentou, é atemporal. Então, ele sempre a gente pode estar utilizando. Antigamente, vamos por aí na década de 80, 90, o ripadinho, que hoje está super em alta, É verdade. foi muito utilizado. E pode ver que hoje voltou super, ele não perde a essência dele. Então a madeira é um coringa. A gente consegue utilizar tanto em várias épocas, décadas, enfim, que ela nunca vai sair de moda. A madeira está sempre ali presente em todas as épocas da decoração. A gente trouxe algumas referências aqui para você comentar, Guilherme, para começar falando. Isso é o ripado? Não, isso, né? ó, esse é o muxarabi. Xarabi. Muxarabi, ele é de forma xadrez. Esse aí é o ambiente do Casacor, né, que foi esse de 2023 agora. Pode reparar que tem madeira no ambiente inteiro, parede, teto, o fundo do painel da cama, as criado mudo, a mesinha, tudo tá com madeira, até inclusive o piso. Então assim, a madeira ela dá um aconchego, ela dá um ar mais acolhedor para o ambiente, ela deixa mais quente, assim, mas não o quente da temperatura, o quente do ambiente mais acolhedor né? Realmente, né? Mas dá para fazer tudo, ele ficou até meio monocromático e funcionou muito bem, né? Mas dá para misturar? Dá para misturar, a gente consegue. Normalmente quando a gente trabalha com a madeira, a gente procura sempre trabalhar, pelo menos eu particularmente, trabalho com alguma outra cor. Tons de madeira diferente, eu já não recomendo muito. Então, às vezes, quero trabalhar com uma madeira, uma cor mais um mogno, misturar com um marfim. Isso eu já não recomendo. Então a gente procura sempre ter uma sintonia entre os tons de madeira. Certo. Mas a madeira ela é o coringa que eu consigo pôr qualquer cor. Um azul, verde, amarelo, preto, branco. Então, nos outros elementos exatamente. Daí, no caso, né? Vamos ver o próximo. Esse também essa parece rústico. Já é uma pegada mais rústica. Pode ver que a foto anterior tinha uma pegada mais clean, porque era uma madeira de uma madeira mais leve, mas não tinha muito elemento, era uma placa só sólida com poucas ranhuras. E aqui a gente já tem uma opção que está mostrando são madeiras aparentemente rústicas, né? Então são placas que faz esse ambiente mais acolhedor. Essa pegada já é a pegada rústica. Mas aqui essas ripas, assim, elas não são aqueles porcelanato. Esse não é porcelanato. Isso é uma dica importante. Quando a pessoa eu falo até para meus clientes, se você quer alguma coisa que imite algo, não coloque. Se é para pôr a madeira, coloca a madeira. Se é para pôr uma pedra, coloca a pedra. Nunca vem com essas, quero pôr algo que imita. Esse algo que imita nunca fica tão legal quanto o material de verdade. Original, exatamente, né? É outra pegada. O jogo de luz aqui, ele iria favorecer totalmente essa madeira pelo fato de ser rústica. Coisa que se colocasse um porcelanato, não ia ter graça nenhuma, exatamente. Nossa, dica boa essa, hein, Guilherme? Vamos para a próxima foto. Olha que lindo esse. Esse já é um ambiente mais clean também, semelhante àquela primeira imagem. Pode ver que a madeira ela tá ali aparente no fundo da cabeceira. Isso. A madeira lisa, são placas de MDF, né? E em cima foi criado um elemento também em madeira. Adorei. Que quebrar um pouco e não ficar aquela coisa muito clean, muito monocromática. Então trabalhou com uma madeira de maneira... Parece um pergolado. Meio pergolado, jardim, digamos né? assim, né? E quebra um pouco, isso aí ajuda também a questão acústica, quando a gente trabalha com a madeira dessa maneira, porque o som ele bate ali, ele não reverbera. Então, é interessante, é uma maneira bem interessante de tu conseguir deixar o ar mais acolhedor, o ambiente mais acolhedor. Se estiver num apartamento, ele não vai ouvir o barulho do vizinho de cima. Vai diminuir. Não que vai diminuir, que vai tirar. Vai ajudar, talvez, o teu barulho não chegar no outro apartamento. Tá. O de cima vai vir. Agora, pra gente, O de baixo não o de baixo a gente consegue dar uma absorvida. Vamos ver o próximo. Até agora a gente só está em quartos, hein? Vamos pode ver ver, se depois vem outros ambientes. Um outro ambiente aqui, utilizado a madeira no fundo. Painel liso. Isso é o que está muito presente hoje.
Então, quando a gente fala em decoração, nos dias atuais, a gente está falando disso. Isso é preencher parede com MDF. É o que está mais em alta no momento, realmente. E é sempre essa madeira clarinha, um marfinzinho, assim? Por que a madeira clara? Porque a clara não enjoa. Se a gente trabalha com uma madeira escura, uma madeira muito ranhurada, isso aí, com o tempo, pode passar 6 meses, 1 ano, e tu já não aguentar mais olhar aquela parede. Porque fica um aspecto mais carregado. Então, por isso que nós, arquitetos, a gente vai para uma linha mais clean, porque isso aí vai demorar muito mais tempo para o cliente enjoar. Ainda mais em quarto, né? Ainda mais Guilherme? em quarto. Porque você vai passar lá o momento do seu descanso. Exatamente. Ali, né? Então tem que ser um ambiente mais leve, mais tranquilo. Então, sempre com madeiras mais claras. Certo. Aí... Um exemplo totalmente oposto. Isso aí é legal. Quando que eu sugiro fazer uma parede desse jeito mais carregada? Quando é um hotel, quando é uma casa Airbnb, alguma coisa desse tipo que acontece, uma pousada, que daí que acontece? A pessoa, ela não vive ali. Ela vai e passa um final de semana, passa alguns dias, então daí não se torna cansativo. Agora, se você fosse dormir todos os dias num ambiente assim, com certeza, em 1 ano, 2, tu ia falar, eu quero mudar alguma coisa. Alguma coisa ia te incomodar, tu ia falar, alguma coisa eu não sei o que é, mas tu ia ficar assim. Isso me lembrou um ambiente até rural, assim. Ambiente rural, uma sítio, casa de fazenda, tem essa de campo, né? Exatamente. Vamos ver, cozinha. Na cozinha. E não é uma cozinha grande. Não, uma cozinha pequena, pode ver que tem os móveis em madeira, tem a bancada lateral em madeira também. Quando a gente utiliza a madeira na bancada, é importante a gente pensar na impermeabilização, porque a madeira é um organismo vivo, né? Então, com a umidade, molhando e tal, onde tiver alguma fissura, alguma coisa, pode acontecer de apodrecer o material, ou se for um MDF, ele inchar. Então, sempre pensar na impermeabilização. E aqui nessa imagem, eu gosto até de salientar bastante, foi bem bacana trazer essa foto, porque nós estamos vendo ali o móvel de baixo, as portas e tantas gavetas, sem puxadores. Eu já não recomendo para um ambiente de cozinha, porque na cozinha a gente está com a mão molhada. Então, com a mão molhada, tu vai tocar na madeira e com o tempo de vida dela vai ser menor. Vocês pensam em tudo, então, meu Deus. Então, assim, a gente pode utilizar isso num quarto. Na cozinha tem que ter um puxador. E isso me lembrou uma cozinha de antigamente, assim, aquela às vezes da casa da avó, não sei, me lembrou essa. Te lembrou, sabe por quê? Eu te digo, foi por causa veio. daquele vidro em cima ali, aquele estilo de armário ali em cima com vidrinho, ele lembra uma cristaleira antiga. Então, por isso que te trouxe essa lembrança mais antiga. E tá em alta. Tá em alta, tá em alta. O vidro junto com a madeira, tá em alta. Tudo volta, né? Tudo é um ciclo, né? Aí já temos uma sala. Uma sala, já um ambiente de estar, cozinha. Um home ali, né? E esse home ele também segue com uma madeira mais rústica, né? E pode ver que já são portas de correia, uma madeira... É um ambiente bacana, porque a gente trouxe uma pegada mais clean, no lado do estofado, são paredes cinzas claras, não tem nada de muito efeito. E deixou o ambiente mais carregado para a TV. E é um ambiente integrado, né? Com a cozinha, aí dá aquela composição, assim, aquele sentido de unidade. Tu tem aquela continuidade no ambiente. Isso é bem importante lembrar também. Quando a gente pensa em decoração, não só na parte de madeiras, né? Mas, enfim, tudo. Quando a gente entra numa casa, um apartamento, tem que ter uma sintonia entre os ambientes. Não é simplesmente eu fazer uma cozinha colorida e uma sala de madeira e um quarto cor-de-rosa. Não, tem que ter uma sintonia. Às vezes tu escolher uma madeira para um ambiente, tu vai ter que seguir, às vezes, com a mesma madeira para outro ambiente para ter essa ligação entre eles. Aqui acho que é o mesmo ambiente, só que em fotos diferentes, né? Não, são ambientes diferentes. Esse da bancada de madeira e a parede preta também foi um ambiente da Casa Cor 2023. Né? Então pode ver que a madeira está presente, já tem ali os puxadores em estilo cava já na cor preta. Então já é um ambiente que ele vai se tornar, digamos, prático pro dia a dia, não é um ambiente que vai sofrer com desgaste, né? Exato. E no ambiente de cá, trouxe a madeira no piso, e aí a madeira nos painéis ali do móvel é uma madeira mais escura. Por que ele pensou dessa maneira? Porque como o piso já é carregado, se nós tivéssemos colocado um armário carregado em cima também, então ia ficar visualmente poluído. O preto não é carregado, assim, não, o preto é neutro. Não, o preto, o branco, as cores são neutras, desde que saiba utilizar elas, né? Mas o branco, o preto e o cinza são cores assim, ó, que não erra. Então tu consegue combinar com qualquer tipo de madeira e tal. Então ali, uma madeira mais preta,
perfeito. Eu posso carregar no piso e deixar mais clean. Por mais que seja preto, seja pesado, não carrega visualmente. Não, ficou lindo, ficou bem moderno, né, essa proposta aí. Diferente dessa. Diferente que ficou bem dessa, a proposta mais clean. Pode reparar que a gente tem um madeirado já cinza na ilha e um madeirado nos móveis. Então, assim, a gente sempre mescla uma cor com um tom de madeira, que daí a gente consegue um efeito visual mais interessante. Se fosse tudo madeira, já não ia ficar legal. Ô, Guilherme, dá pra gente falar tudo isso pensando sempre em ambientes pequenos mesmo, né? Eu gosto sempre de puxar aí pros apartamentos. Não, exatamente. Ao meu. Exato, não precisa ser ambiente grande para ter madeira. A madeira está presente em tudo, ambiente pequeno, grande, enfim, desde que saiba como utilizar, fazendo as medidas adequadas para o ambiente, não fazer nada muito grande, às vezes. O pessoal às vezes mora em apartamento pequeno, aí quer fazer um móvel muito grande. Não, tem que saber até onde a gente pode ir, aproveitar os mínimos espaços para também, né? Aqui eu queria que você comentasse um pouco também a madeira no teto. Ela funciona em que situação? Em todas ou não? Todas. Adoro trabalhar com madeira no teto. Só que assim, tem um custo mais alto. Então, quando a gente pensa num forro em madeira, é muito mais barato hoje trabalhar com gesso. Então, a gente vai agregar custo ao cliente, enfim. Então, não são todas as pessoas que têm essa vontade. Não digo vontade, a vontade todos têm, né? Mas exatamente, porque o investimento é maior. Né? E fica um aconchego muito mais bacana. Principalmente quando a gente utiliza em espaço gourmet, em cozinha, fica muito legal. Fica muito legal em sala, home, cinema. Aqui é um ambiente de estar, né? Tem o forro de madeira. Daí dá para trabalhar de N maneiras. Aqui ele é um ripado, né? Também, não digo ripado, mas é mais de maneira ripada que foi utilizada ali as placas de madeira. Mas dá para trabalhar tanto com forro liso, enfim. E não enjoa. Não, a madeira não enjoa, a madeira é neutra. Com certeza. E aqui acho que parece uma... Tem uns armários ali em madeira, com uma pegada... Pode ver, ó, madeira, cor, ela combina. Se a gente colocasse muito mais madeira ali, já ia ficar muito pesado. Então ali trouxe a cor para conseguir equilibrar o ambiente. E na de cá, fez um efeito de iluminação para conseguir dar essa... digamos assim, deixar esse ambiente mais clean. Se não tivesse iluminação, tu ia olhar de longe e ia ver, nossa, que ambiente, muita madeira. Aí o jogo de luz aqui fez a diferença. Isso, até na foto anterior eu ia até comentar isso, né? Porque a iluminação, ela também exatamente, acaba ou tu pode valorizar ou não valorizar, tu pode tirar um pouco, a madeira ficou muito escura nesse ponto, então vamos pôr um ponto de luz, que daí a gente consegue dar uma clareada e equilíbrio. Então tem toda essa jogadinha, exatamente. Olha, essa é uma sala pequena, né? Uma sala pequena, foi trabalhado um ripado ali em um tom mais escuro, né? Aí tem um ripado madeirado aqui na face de cá também, já aparentemente é uma cor mais clara. Então assim, tá presente demais. Pode usar à vontade. O ripado, então, é um coringa. Não sabe o que usar. Coloca um ripadinho. E mesmo assim que você falou que o custo é mais alto, mas se ela nunca sai da moda, vale a pena Não, exatamente. optar, pensando né? no custo-benefício, total, porque não tem manutenção, né? A manutenção é zero. Da madeira, quando a gente pensa num forro em MDF, né? Quando a gente pensa num forro em MDF, manutenção é zero. Pensou num forro de madeira tradicional, aí sim, mas a cada 4 anos tu vai pensar num verniz por ser ambiente interno. Então não é uma coisa que vai trazer muita manutenção. Já ambiente externo, totalmente diferente. Aí, a cada 6 meses, tu tem que pensar em uma impermeabilização, um verniz, enfim, alguma coisa, porque com o tempo ela sofre bastante. Guilherme Riso, muito obrigada pela sua presença aqui, adorei. Valeu. Obrigado eu mais uma vez aí, gente.